Olá, tecnologia, comportamento e paquera. Até que ponto a tecnologia está alterando a nossa forma de paquerar? Bem-vindo ao vídeo Desconstruindo Certezas, analisando como as condições históricas alteraram a nossa forma de paquerar, principalmente vendo os aplicativos de pegação. Vamos lá? Pois é, gente, vocês já devem ter ouvido falar dos aplicativos de geolocalização, que utiliza a tecnologia do GPS do celular para saber aonde vocês estão e informar outras pessoas aonde você está e a disponibilidade se vocês podem paquerar ou não. Vendo, por exemplo, o layout, como funciona um desses aplicativos, você vê, por exemplo, que há opções, como se você quer homens, mulheres, se você quer homens e mulheres. E aí aparecem as possibilidades. Aí você diz se você não quer, se você quer, se você não quer, se você quer, aí vai lá. Temos um match, que é uma combinação. Significa o quê? Que a pessoa combinou com você. Pois é. O que acontece é isso. Essa facilidade de encontro, aí as pessoas podem conversar. E isso é uma novidade em certas condições. Teria acabado, por exemplo, aquela coisa romântica de você mandar um recadinho por um garçom para a pessoa receber. A pessoa podia ler, olhava para você, te analisava, dizia se você queria você ou não, né? E aí você sabia ali, naquele momento, se a pessoa tinha te dado um fora ou não, ou se iniciava uma conversa para saber o que poderia acontecer. E aí que está uma certa questão sobre o comportamento humano, né? Até que ponto a gente está sendo muito individualista, a gente está aflorando nossos desejos. O movimento, por exemplo, de descarte, como se estivesse no mercado, um produto, né? Você não quer essa pessoa, você não quer. Enfim, isso está trazendo algumas questões que as pessoas estão refletindo, então tem gente reclamando, enfim. E que está uma forma da gente entender a situação da história, que é o seguinte: a tecnologia ela permite que a gente faça o que a gente já quer fazer, né? Isso é bem interessante. Se você percebe, por exemplo, uma atualidade, lembrando do aplicativo que é a possibilidade de você escolher homens, mulheres ou os dois, isso é uma atualidade que condiz, por exemplo, com o momento atual da liberdade das sexualidades, associado aí com a heterossexualidade, homossexualidade e a bissexualidade, bem explícita aí no layout do aplicativo. Nesse caso, a gente pode já perceber, por exemplo, como que os aplicativos estão relacionados com essa nossa atualidade. E aí um ponto interessante, porque na história da sexualidade, por exemplo, quando veio a maior liberdade dos homossexuais poderem se expressar, enfim, com as condições do crescimento das cidades, lá por volta da década de 1960, 70, foram criados também nichos específicos para os homossexuais, que eles podiam se reunir, ter relações sociais ou amorosas, como eles poderiam se conhecer, a liberdade, maior segurança, né, entre eles, já que era um ponto em comum. E foi exatamente nesses locais, por exemplo, em Stonewall, em Nova York, que eles se reuniram e lutaram contra as restrições policiais ou de leis locais. E surgiu o boom dos movimentos identitários gays, que clama por maior direitos dos homossexuais. E aí nós temos uma outra atualização das tecnologias, porque os aplicativos, de alguma maneira, foi criado um nicho só para os gays, por exemplo. Há um aplicativo só para os encontros homossexuais. E se você olha o layout também desse aplicativo, nesse caso, você percebe aí um culto ao corpo, né? A beleza corporal, enfim. Será que o aplicativo criou essa condição na atualidade? Bom, nem tanto. Se você vê, por exemplo, fotos aí de como que são essas festas com os homossexuais se reúnem, você já percebe que havia ou há um culto ao corpo mesmo, da beleza corporal. Uma coisa que os aplicativos atualizaram. A facilidade, a tecnologia facilita o que a gente possa fazer, o que a gente já quer fazer. E aí que a gente vê até que ponto esses aplicativos aí trouxeram novidades ou não. Para isso a gente pode ver também as práticas. Será que nas boates as pessoas já não faziam essas seleções? Já era a nossa vontade de querer relações extraconjugais, a pluralidade, enfim. Para isso a gente pode ver como é que era então a história, né? Eu recomendo um livro da Mary Del Priore, que é Histórias do Amor no Brasil. As trechos que eu vou ler são desse livro. E aí a gente pode ver também, por exemplo, como é que era essa questão de casos da beleza, do descarte, para que as pessoas se encontravam. Eu vou usar minha colinha, eu vou ler aqui. Quem ama sua mulher por ser formosa, cedo se lhe converterá o amor em ódio. Era preciso não ter vaidade, ignorar a beleza física ou qualquer forma de atrativos que valorizassem o sexo. Esse é o momento, gente, da colônia, a gente está falando por 1700. Então o que acontece? Havia um controle da igreja, um controle moral de restringir as nossas liberdades, os nossos desejos. Principalmente porque o casamento tinha uma função patrimonial, era uma forma das pessoas juntarem os bens e reproduzir, no caso, geneticamente, né, os filhos, para ter esses bens. Então havia um controle aí bem grande, uma utilidade prática sobre o que seria o casamento. Já vendo aí que não é aquela coisa romântica das pessoas viverem bem, felizes, juntas, aquela família bonitinhas.
Não. Será então que acontecia isso? A igreja tinha um total controle? Não. A gente pode perceber que a igreja tinha um controle, tinha um poder, mas as pessoas encontravam os meios, aí que tá as condições materiais da história. As pessoas encontravam os meios de realizarem seus desejos. E como que elas faziam? Você vai ver, gente, que as pessoas paqueravam nas próprias igrejas, que era o local que elas podiam se reunir, se ver, se encontrar. Eram os meios de diversão, inclusive, que elas tinham. Vamos ver essa parte aqui do livro. O porquê de uma carta pastoral como a de Dom Alexandre Marques, de 1732, proibindo a entrada nas igrejas de pessoas casadas que estiverem ausentes de seus consortes. Outra coisa interessante, as relações ditas pecaminosas é que chegavam ao conhecimento do historiador, visto que vigiadas, perseguidas e, por isso, muito bem documentadas. Ou seja, gente, por as pessoas serem safadas, praticavam as coisas e terem a fiscalização, que a gente hoje, por exemplo, em 2018, pode saber o que eles faziam de safadeza em 1700. Interessante, não é? E aí que tá as condições materiais. Se você percebe, por exemplo, comparando uma cidade colonial, rural, com uma cidade metropolitana, você vê que as pessoas faziam, por exemplo, essas coisas nos rios, nos matos, no quintal da igreja, onde elas podiam realizar. Tendo a inversão, por exemplo, de maior facilidade dos locais. As realizações, por exemplo, privadas dos desejos íntimos eram feitas em locais públicos, como as margens dos rios, as matas, enfim. Por quê? Porque o lugar privado, a casa, era um lugar, além de ser vigiado, não tinha essas coisas das separações dos quartos, como a gente tem hoje em dia. Então, ou seja, eram os locais públicos que as pessoas realizavam esses desejos privados. O que hoje em dia está mais fácil. A gente hoje em dia realiza o que a gente quer dentro das quatro paredes. Então, gente, o que a gente percebe é que, historicamente, a gente já tem essa busca pela praticidade, pela informação, pela volatilidade, pela pluralidade, né? Isso é uma coisa que permeia nossos desejos íntimos. E a tecnologia, no caso, veio para facilitar uma coisa que a gente já queria fazer, olhando historicamente. E aí pode pensar também na questão da informação. A invenção do telefone, depois teve a televisão, que as pessoas já ficavam se olhando para aquele ponto específico. Depois veio o celular, que as pessoas ficam olhando para o ponto específico, as pessoas ficam reclamando. Bom, se você ver uma foto antiga, por exemplo, das pessoas lendo jornais, você percebe que essa coisa de a gente ficar olhando para o ponto fixo sozinho não é atual, já vem desde antes. E a tecnologia está aí facilitando o nosso caso. Você pode pensar, por exemplo, na roda. Quando foi inventada a roda, por exemplo, já havia necessidade de transporte. O transporte não foi uma necessidade que surgiu depois da roda. Pelo contrário, inventou-se a roda porque precisava, já era uma necessidade de ter uma facilidade do transporte. E que tá então, gente, o que fazia? Já aceita a torta direita de a gente viver nesse mundo individualista, das pessoas não se ligarem uns nos outros? Vamos procurar um final um pouco mais otimista. Quando você vê também o nosso caminho histórico, você percebe que a gente está tendo, hoje em dia, mais liberdade. O controle tá acabando. Não tem mais aquele controle moral da igreja, por exemplo. Então a gente está tendo mais liberdade, a gente está tendo mais democracia. Isso vem também com responsabilidade. Então, ou seja, você está tendo mais meios de realizar aquilo que você quer, e aí você também precisa ter mais responsabilidade de realizar aquilo que você quer. Você pode pensar então nas questões éticas, do que é melhor para a gente fazer, para a gente viver bem. Aí são assuntos para próximos vídeos, por exemplo, como a gente pode falar sobre politicamente correto, respeito. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seus comentários, dê sugestões sobre os próximos temas, como que vocês querem. Pode falar também de edição, o que pode ser melhor pra gente fazer. Eu tô aprendendo, né? Cada vídeo eu trago uma edição nova. Enfim, agradeço por ter assistido o vídeo até o final. Beijo, até a próxima. Tchau.